A paz de Cristo, meus amados irmãos, é bom nós estarmos juntos mais uma vez nesse encontro maravilhoso, onde nós temos sido, pelo menos eu particularmente, sido edificado, abençoado por essa carta maravilhosa de Paulo aos Efésios. Mas antes de nós começarmos a exposição, eu queria lembrar os irmãos que domingo, a partir das 8h30, a igreja está aberta para nós estarmos em oração, clamando o nome de Cristo Jesus, e desfrutando da palavra de Deus, comendo a ceia do Senhor. E à noite, novamente, às 18h30, no entanto, a igreja é aberta às 17h30 para nós orarmos, buscarmos a presença do Pai Celestial. Não deixe de estar envolvido com oração, nós precisamos de oração. E lembrando os irmãos que nós não podemos parar de orar pelo Brasil, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus salve a nação, para que Deus salve as nações. Mas para isso, nós não podemos só orar, nós precisamos de pregar o Evangelho. E esse é o assunto desse encontro que nós estaremos tratando. Vamos usar a vida de Paulo, né? O entendimento de Paulo, a comissão de Paulo, o chamado de Paulo, que na verdade, obviamente que Paulo teve um chamado para os gentios, o mistério que estava oculto dos tempos e das gerações, essa família, essa fusão de judeus e gentios. Ele tinha algo específico, mas não parou aí. A igreja precisa dar continuidade na pregação do Evangelho, é isso que nós vamos tratar nesse encontro. Receba o meu abraço, meu carinho, o abraço da Dulce, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Ok. Efésios, nós estamos tratando do primeiro bloco do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Foi o bloco que nós usamos no último encontro que nós tivemos. E eu queria ler esse bloco. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. E vimos que a palavra mistério está aqui nesse bloco 3 vezes, e aí Paulo mostra qual era o mistério, e a gente vai chegar lá nessa leitura. Pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas do Espírito. A saber, aí ele fala qual é esse mistério. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Interessante que isso estava oculto desde Gênesis até Malaquias. Obviamente Deus foi inserindo os gentios no plano redentivo, mas ele fala que era um mistério oculto. Deus tinha encoberto isso, mas Deus revela a Paulo, mostra a Paulo, e aí Paulo diz a saber que os gentios são co-herdeiro, membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então o Evangelho faz essa fusão, ela une esses dois povos, do qual, disse Paulo, foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por isto está a vossa glória. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e nós vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por Jesus Cristo. Senhor, nós queremos te agradecer pela nossa salvação e que nós possamos ter a capacidade vinda do Senhor para nós dividirmos, ó Deus, esse evangelho maravilhoso que Paulo define como
ó Deus, as insondáveis riquezas da sua glória. Ó Deus, usa a sua igreja nesse momento difícil da pandemia, com muitas mortes, mas o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que capacita os seus atalaias para que eles possam proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queremos orar pelo Brasil, pelas nações, queremos rogar a tua graça e te pedir que, ó Deus, as nações se voltem para ti com quebrantamento, com arrependimento. E também a sua igreja, Senhor, ó Deus, em todos os continentes, que a sua igreja possa se humilhar, ó Deus, se arrepender dos seus maus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, se voltar para o Senhor. Em Cristo Jesus, que haja um quebrantamento, ó Deus, global. E que, ó Deus, haja um avivamento global. Em todas as partes, ó Deus, o seu evangelho possa ser pregado com poder e com graça. Guarda também a nossa família. Dá-nos vitória, fortalece os nossos corações. Que o Senhor possa continuar sustentando as nossas vidas em tuas mãos. Oramos pela igreja. Fortalece o teu povo, enche o teu povo do Espírito, enche o teu povo da tua grande graça e misericórdia. Fala o nosso coração pela sua palavra, em nome de Cristo Jesus. E que os santos do Senhor digam amém. Ok. Bom, nós lemos todo o bloco do versículo 1 ao versículo 13. No entanto, eu queria, nesse encontro, me ater. A gente já, desde a semana passada, lemos 2 vezes, nós percebemos com mais clareza o contexto, e eu queria hoje trabalhar com os irmãos em cima desse versículo 8, não abandonando o contexto, mas dentro do contexto, quando Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, né, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, vimos que Paulo foi comissionado para pregar aos gentios, e o mistério foi revelado a ele, e os gentios são co-herdeiro e co-participante das promessas divinas. Então, foi um ministério privilegiado que Paulo teve, de divulgar o evangelho confiado a ele pela graça de Deus, e que ele passa a desenvolver em 3 etapas. A primeira etapa é pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Visto que o mistério que lhe fora revelado dizia a respeito do plano de Deus de incorporar os gentios nessa promessa redentiva, era lógico que o ministério que lhe fora confiado se dirigisse primeiro e principalmente aos gentios. Então ele é comissionado para isso, ele prega com poder, ele prega com graça, ele tinha essa convicção, ele sabia que Deus estava inserindo os gentios nesse plano. Parecia que os judeus era detentor, era o único detentor, esse grupo desse evangelho, tanto é que a igreja de Jerusalém estava assim fechada nela, né? Eles não admitiam que os gentios entrassem, e a gente já falou sobre o episódio de Atos 10, de Cornélio, que quando Pedro chega e prega, o Espírito cai, ele volta a Jerusalém após, e teve que se justificar, mostrar. Aí eles começaram a entender, a perceber que os gentios estavam sendo incluídos, quer dizer, sendo não, eles já eram incluídos desde o livro de Gênesis, né? No entanto, era um mistério que estava oculto, né? E Paulo estava consciente que o evangelho era de fato boas novas graciosas, grandiosas para os gentios. Aí eu fico pensando na igreja, hoje, a igreja contemporânea, né? E a indiferença que temos quanto ao anúncio do evangelho. E que parece que, a princípio, a igreja primitiva ela também passou por esse período como detentora do evangelho, é só nosso, e parece que o evangelho era monopolizado, então é nosso, é meu, vamos ficar aqui. Até que quando Estevão morre, há uma perseguição contra a igreja, e a igreja é dispersa, e a igreja, nessa dispersão, ela começa a pregar o evangelho, né? Aos gentios são alcançados por essas boas novas. Mas quando nós olhamos a igreja contemporânea, eu vejo assim uma grande indiferença, né? Com a igreja no tocante ao anúncio desse evangelho maravilhoso. Nós não podemos ser indiferentes com a pregação desse evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos falar dessas boas novas, né? E
Mas eu faço uma pergunta para nós nesse encontro. Será que a igreja compreende o que é o Evangelho? Será que nós compreendemos essa riqueza, como esse versículo 8 coloca aqui, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Será que nós compreendemos que o Senhor também nos comissionou para isso? Nós temos lá Jesus, antes da sua ascensão, em Mateus capítulo 28, ele disse, ide e pregai o Evangelho, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou, ele comissiona não só os 12, mas comissiona toda a igreja. Da igreja aí o imperativo é para todos nós, de nós irmos e pregarmos o Evangelho, fazermos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem nos anunciado. Então, é uma comissão não só para Paulo, mas é uma comissão também para nós. Nós somos comissionados para isso. Nós somos comissionados para a pregação do Evangelho. E a pergunta primeira que eu fiz nesse encontro foi, será que a igreja hoje compreende o que é o Evangelho? A segunda pergunta é a seguinte, é que o Evangelho ele pode fazer uma grande diferença na vida do pecador. Será que a gente compreende isso? Isaías, quando ele profetiza a respeito da pregação da palavra de Deus, do Evangelho, ele disse o seguinte em Isaías 55:10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Aí Isaías prossegue, vejam só, preste atenção, assim será a palavra que sair da minha boca, né? Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, a palavra de Deus é o Evangelho. Essa palavra, ele usa a metáfora Isaías como a chuva que desce, que rega e que volta não volta sem antes fazer aquilo que aprouve a Deus. Aí o texto continua, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão com um cântico diante de vós por causa dessa pregação, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aí aqui vem um milagre. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Cipreste é uma árvore frondosa que dá flores, dá frutos, né? Então, em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Como que... quem faz essa substituição? Quem faz esse milagre, tirar o espinheiro para crescer o cipreste? O contexto diz que é a palavra que sai da boca do Senhor. Aí ele continua aqui na metáfora, dizendo o seguinte, em lugar da sarça, crescerá a murta, que também é uma árvore frondosa, que cresce muito, que dá flores. Maravilhosa. E aí, um outro milagre, em lugar da sarça, crescerá a murta. Aí a conclusão e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Mas quem faz essa mudança? Quem faz esse milagre? É a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho. E Paulo acreditava nisso. Paulo acreditava nessa profecia. Paulo acreditava que essa metáfora era de fato uma aplicação direta ao coração de alguém que é um espinheiro e ele é transformado num cipreste, é uma sarça e ele é transformado numa murta. E então o Evangelho é maravilhoso, ele é o poder de Deus, ele é o poder que transforma. Mas será que nós, na qualidade de igreja, acreditamos nisso? Parece que o Evangelho foi deturpado e a gente tem uma ideia do Evangelho só uma mudança de estilo de vida, uma mudança de conforto, uma mudança de quando falo de estilo de vida ou de qualidade de vida. Não, eu tenho qualidade de vida no sentido físico, né? Eu não tenho nenhuma enfermidade, ou eu como bem, eu durmo bem, eu moro bem. A gente acredita no Evangelho só nesse sentido temporal, físico, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, é para que no lugar do espinheiro nasça o cipreste. Mas para isso, Isaías diz que é a palavra que sair da boca do Senhor. Aí Paulo vem e diz que ele foi, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender o que o Evangelho faz na vida do pecador.
E eu já ouvi muitos absurdos, né? Por exemplo, tinha uma pessoa que estava com câncer, aí um irmão conversando comigo, falando dessa pessoa cancerosa que faleceu, que não era cristã, e a pessoa disse o seguinte: se ele fosse cristão, não aconteceria isso com ele. Quer dizer, a ideia do evangelho que ele tinha na cabeça era um evangelho só temporal, né? Que Deus cura, de fato, Deus cura o câncer quando ele quer curar, e nós oramos em nome de Jesus, e aí tem a soberania de Deus envolvida nisso, mas nós temos que exercer a fé. No entanto, muitos irmãos morreram de câncer. Outros irmãos foram curados de câncer. Então, quem define isso é Deus. No entanto, os que não foram curados provaram da transformação do Evangelho, morreram em Cristo. E os que foram curados provaram de um benefício do amor de Deus, que é a cura divina, uma manifestação do Espírito Santo, e continuam louvando ao Senhor. Não estou dizendo contra a cura, o que eu estou mostrando, querendo mostrar para os irmãos, que o Evangelho vai além disso. O Evangelho vai além, mostrando de uma salvação eterna, uma transformação do homem pecador, impiedoso, no homem transformado pelo poder de Deus. Mas será que a igreja percebe o que é o Evangelho? Como Paulo, aí a pergunta é: como Paulo define o Evangelho? Como riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Agora, a exposição do capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, esses dois capítulos, eles definem as insondáveis riquezas de Cristo. São riquezas livremente disponíveis por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, vamos dizer assim, foi a porta que abriu, que deixou fluir essa corrente gloriosa, profunda da riqueza de Cristo. É a cruz de Cristo que salva. É a cruz de Cristo que dá esperança da ressurreição. É a cruz de Cristo que dá vida eterna, a promessa da vida eterna. Então, nós podemos ver isso que no capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz isso. Essas riquezas, primeiro, elas incluem a ressurreição de Cristo. Não só a nossa, mas a ressurreição de Cristo. E no capítulo 1, no versículo 20, diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita, na direita do Pai, né? Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, Deus Pai ressuscita a Cristo Jesus. Isso é uma insondável riqueza de Cristo. Inclui também a entronização nos lugares celestiais, a nossa entronização nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 2, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: juntamente com Cristo, né, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso tudo é riqueza que Deus nos dá em Cristo Jesus e que o Evangelho proporciona. E mais, ainda o Evangelho nos proporciona a redenção pelo sangue de Cristo Jesus. No capítulo 1, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: no qual temos a redenção, a salvação, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Evangelho, ele traz para nós a redenção pelo sangue de Cristo, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua glória. O Evangelho, ele é maravilhoso, ele também produz para nós a reconciliação com Deus Pai. No capítulo 2, no versículo de número 13, Paulo diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue. Aproximado, essa palavra dá a ideia de reconciliação. Fomos reconciliados a Deus Pai pelo sangue de Cristo Jesus. E mais, o Evangelho, ele produz a reconciliação com os judeus num só corpo. No capítulo 2, no versículo 15, ele diz que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, trazendo ou fazendo a paz. E esse é o Evangelho. Ele pega os judeus, né, um povo que parecia só ele que retinha a promessa, mas havia um mistério, que os gentios eram co-herdeiros e co-participantes dessa promessa. Esse mistério estava oculto dos tempos e das gerações. Agora o Evangelho vem e revela isso. Não
Não, não, judeu, não é só para você. Não é só você que é o queridinho do Pai Celestial, não. Tem um mistério que estava oculto. Os gentios estão também nesse plano. Os gentios também estavam inseridos no decreto divino antes da fundação do mundo. Eles também fazem parte disso. Deus escolheu vocês por um momento para trazer Cristo Jesus. De fato, vocês foram separados. Deus tinha uma promessa com vocês, mas Deus também tinha uma promessa com os gentios. O Evangelho mostra isso. O Evangelho é maravilhoso. Então, quando nós olhamos essa definição da insondáveis riquezas de Cristo, obviamente a gente não chega ao fundo disso, porque a palavra insondável ela não permite a gente chegar no fundo, né? Porque o Evangelho é profundo, graças a Deus. Por isso, né, nós podemos ver que há um manancial. O que é um manancial? Uma fonte que jorra. Isso é o Evangelho. O Evangelho é vivo, o Evangelho é vida, o Evangelho é transformador. Mas será que a gente compreendeu isso? Será que a gente já percebeu isso? Será que a igreja contemporânea, né, nós que vivemos no mundo consumista, e a gente linkou o evangelho com consumo, nós linkamos o evangelho com bem-estar, nós linkamos o evangelho com prosperidade, enfim, nós linkamos o evangelho com a vida temporal, com pare de sofrer, né, com riqueza. Parece que nós confundimos o Evangelho. Quando nós olhamos para as Escrituras, eu sei que Deus cuida de nós, eu sei que Ele nos dá o pão de cada dia, mas quando a gente vai para as Escrituras, e Paulo fala do Evangelho como uma riqueza insondável, vai muito além do que isso. Eu dei uma pincelada no capítulo 1, no capítulo 2, pegando um texto de um capítulo, um texto de outro capítulo, para tentar dar assim, um flash muito pequeno do que é a riqueza de Cristo. Como eu disse, insondável, a gente não chega ao fundo. Então, mas essa fonte, esse evangelho, ele jorra, né? Porque esses dois capítulos abrem a porta do evangelho que Paulo chama de riqueza insondável. Irmãos, preste atenção, como a terra é grande demais para ser explorada, como o mar é profundo demais para se saber tudo dele. Os comentaristas procuram palavras para definir o Evangelho e acham Efésios 3:8, né? É quando Paulo diz o seguinte: para eu pregar as insondáveis riquezas do Evangelho. Algumas palavras que definem o Evangelho. Nós podemos fazer uma substituição de insondável como inescrutáveis ou inexploráveis, riquezas inexploráveis. Então, se a gente pegar essa palavra do versículo 8, insondáveis, nós podemos perceber que esse evangelho, o que nós já provamos dele, a transformação que nós já provamos dele, a paz que nós já provamos dele, a riqueza espiritual que nós já provamos dele, ainda tem mais. Tem mais, tem mais e tem mais. Como diz aqui o versículo 8, insondáveis, como os termos que eu estou usando como substituição, inescrutáveis, inexploráveis, incompreensíveis, inexauríveis, incalculáveis, impercrutáveis, ilimitáveis, e por aí vai. E aí são só substituições, para a gente perceber a grandeza do Evangelho. Ele é muito rico. Ele é maravilhoso. Então nós precisamos nos alegrar nesse evangelho. Tem uma outra versão que fala desse versículo da seguinte maneira: as riquezas de Cristo, nunca chegaremos ao fim delas. Então Jesus, ele clareia o significado disso falando duas parábolas que eu queria ler com os irmãos. Essas parábolas estão em Mateus capítulo 13, para a gente tentar perceber um pouquinho dessa palavra inescrutáveis, insondáveis riquezas de Cristo. Mateus capítulo 13, Jesus diz o seguinte no versículo de número 44. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem, a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo achado, o homem que achou o evangelho, o homem que achou essa palavra maravilhosa, esse tesouro maravilhoso, o qual certo homem, tendo achado, o que ele fez? Escondeu. E transbordante de alegria, né? Vai, vende tudo que tem
e compra aquele campo. Para quê? Para possuir aquele tesouro. Então, o evangelho é isso. É quando alguém se encontra com Cristo através dessa pregação. É como que Jesus, contando essa parábola, diz: é semelhante a um homem que acha um tesouro oculto no campo, né? Ele vai, esconde, sai jubiloso, vende tudo que tem. Aí a pergunta é: será que nós já nos encontramos com esse evangelho? Porque a gente não consegue pregar o evangelho. Ora, se a gente não consegue pregar o evangelho, a boca fala o que está cheio o coração. Então a gente precisa reavaliar se nós nos encontramos com o evangelho. A segunda parábola é a parábola da pérola, que é a continuidade dessa. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, que é o evangelho, que é a pessoa de Cristo, vende tudo o que possui e a compra. Quer dizer, o homem se desfaz de tudo para comprar uma pérola de grande valor. Esse é o evangelho que transforma, o evangelho que Paulo entendeu, o evangelho que nós precisamos entender. E entendendo o evangelho, é o evangelho que nós precisamos pregar. Esse Cristo maravilhoso, esse Cristo que transforma. E a terceira pergunta que eu quero fazer nesse encontro para nós, para mim e para você, é a seguinte: qual é a experiência pessoal que temos com esse evangelho? Com esse evangelho precioso. Será que a gente tem uma experiência pessoal? O que eu chamo de experiência pessoal? A experiência dessas duas parábolas, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual o homem, tendo achado, esconde. E o que diz ainda? E transbordante de alegria. Então, a primeira experiência pessoal é essa transbordação, é ser transbordante, melhor dizendo, de alegria. Será que a gente tem essa alegria transbordante que flui, que sai pelos poros? Né? Estou alegre, por quê? Porque Cristo me salvou. Estou alegre porque eu era um espinheiro, agora sou um cipreste. Eu sou alegre porque eu era uma sarça, agora sou uma murta, né? Como disse o profeta Isaías nessas metáforas que ele usa lá no capítulo 55, ou então como a parábola de Mateus 13:44, eu achei o tesouro, ou a parábola de 13:45, eu achei a pérola de grande valor. Você tem a alegria da salvação? Ou você está como o salmista: Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação? Então nós precisamos entender esse evangelho. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: qual a experiência pessoal que nós temos com esse evangelho? Você se sente, de fato, pessoalmente uma nova criatura? Então nós precisamos, o evangelho, ele é poder de Deus. O evangelho não é só algo intelectual, não é algo só que a gente entende. Obviamente que a fé é racional também. Nós entendemos os conceitos doutrinários, nós entendemos, procuramos entender a teologia redentiva, faz parte, mas será que só fica aqui na nossa mente? Será que a gente tem uma experiência subjetiva, aquela que o profeta disse, que o Senhor fala: eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne? E nesse coração, Jeremias fala no capítulo 31, eu vou escrever a minha palavra na mente, eu vou imprimir a minha palavra. Essa é uma experiência pessoal. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Cristo Jesus. De repente, nós não conseguimos pregar muitas vezes o evangelho, porque o evangelho só fica no intelecto, o evangelho não desce para o coração, ele não transforma, a gente não sente a transformação de fato que Paulo sentiu. Paulo, ele se encontra com Jesus, ele se encontra com o evangelho no caminho de Damasco, ele é transformado, ele fica cego durante 3 dias, fica em oração, em jejum. Deus envia Ananias, ele ora, as escamas caem dos olhos de Paulo, ele passa Paulo pelas águas, Paulo passa a ser um homem cheio do Espírito Santo. E aí, quando Paulo passa a ser um homem cheio do Espírito Santo, Paulo, ele é transformado por esse evangelho maravilhoso. Aí lá em Filipenses ele dá um testemunho muito rico do que aconteceu na vida de Paulo. E eu quero ler para nós, para a gente perceber se de fato a gente já teve essa experiência pessoal com o evangelho. Filipenses capítulo 2, no versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 2.
Diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Circuncisão falando dos judeus que não tinham entendido ainda a questão do Evangelho. Né? Paulo diz, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, porque a verdadeira circuncisão é crer em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Aí Paulo começa a falar da sua experiência com o Evangelho. Percebam, preste atenção. Veja se essa é a sua, se essa é a minha experiência. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a descrever. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Glória a Deus. Uau, muito forte. Aí ele faz um contraste. Parece que do versículo 6 ao versículo 7 entra o evangelho. Porque até aqui, também, o que estava em foco aqui era a justiça própria de Paulo. Ele era um hebreu, de hebreus, era um fariseu, né? E ele tinha nascido lá, né? Mas aí entra o evangelho. Quando o evangelho entra, vejam só a experiência pessoal. Mas o que para mim era lucro, esse mais é um contraste, uma adversativa. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Louvado seja o Senhor. E a pergunta é, será que nós já tivemos essa experiência pessoal? O que nós dávamos valor, o que nós achávamos que era o nosso sonho, o que nós achávamos que era assim, a completude da nossa vida. Eu preciso chegar a esse ponto para eu ser alguém realizado, ou senão vou morrer frustrado. Eu preciso abraçar isso, senão eu serei uma pessoa infeliz. Será que a gente ainda tem esse conceito? Porque Paulo foi assim um homem brilhante, como um homem natural, um fariseu. Para dentro da cultura judaica, ser um fariseu era uma coisa assim, uau, né? Muito forte. Um escriba, um doutor da lei, um poliglota, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, mas ele diz que para mim era lucro. Isso eu considerei perda por causa de Cristo Jesus. Aí ele continua assim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz, meu Senhor, por amor do qual, por amor de Cristo, perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, como sobra, para ganhar a Cristo. Essa foi a experiência de Paulo com o Evangelho. Aí você pode dizer, mas essa foi a experiência de Paulo. Não, essa é a experiência de todos aqueles que se encontram com o Evangelho. A parábola que eu li para os irmãos, o homem que procurava o tesouro, quando ele acha, ele se transborda de alegria. O homem que procurava e colecionava pérolas, quando ele achou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo quanto tinha para comprar aquela pérola. Há um despojamento. O Evangelho, ele produz esse despojamento. O Evangelho, ele muda os nossos valores. E a pergunta que eu faço para nós nesse encontro, nossos valores foram mudados? Será que nós fomos transformados por esse Evangelho? Ou será que não é a causa da igreja ser tão fria, tão apática na pregação do Evangelho? Será que é por causa disso que nós ainda ficamos arrefecidos? Os atalaias guardaram a trombeta e não estão mais anunciando o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Mas vamos continuar aqui. Aí Paulo, continuando no pensamento do apóstolo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ela na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora, essa foi a experiência do apóstolo Paulo. E a quarta pergunta do encontro é, será que nós já temos encontrado o que Paulo encontrou? Ou
Alguém pode dizer, não, mas Paulo... Não, Paulo era Paulo. Paulo era um homem, não obstante ser o que ele foi, fariseu, judeu, hebreu, ele foi um homem, né? E que se encontra com Cristo. E quando ele se encontra com Cristo, ele fala, não, isso é refúgio. Não, não. Eu sou completo. Quem me completa é Cristo, né? Quem me completa, quem me realiza como pessoa é Cristo. Ó, eu tenho um sonho como homem que sou, mas são periféricos, né? Se eu tê-los, glória a Deus por isso. Se eu não tê-los, glória a Deus por isso, porque eu sou realizado, né? As coisas da vida, Deus pode me proporcionar ou não, né? Porque nós temos pessoas que nunca vão provar, talvez, o que você já provou, de certo conforto que você provou. Tem certas pessoas que nunca vão viajar em lugares que você já viajou, mas elas se encontraram com Jesus, e se colocar essas pessoas que nunca tiveram o que você teve, que eu já tive, e a gente colocar e começar a entrevistar essas pessoas, elas são tão felizes como nós. Aí elas vão falar o seguinte, não, eu considero tudo como perda por causa de Cristo. Então foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com você. E as outras coisas periféricas. Nós, por exemplo, que provamos de um certo conforto, a gente precisa todo dia provar de um conforto, está sempre renovando de coisas novas, e é insaciável, a gente pode ver que não satisfaz. A gente quer sempre viajar para lugares, tem que viajar para lugar diferente. Por que a gente tem que viajar para lugar diferente? Porque uma viagem só, ela não se satisfaz em si mesma. Porque não satisfaz de fato e de verdade. Mas Cristo não. Cristo faz algo que ninguém e nada faz. Cristo realiza de fato alguém. A realização dele é tão profunda, a riqueza dele é tão insondável, que faz com que nós consideremos todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós precisamos pregar, dizer. O Evangelho que Paulo pregava é o mesmo que nós devemos pregar. Jó, por exemplo, no final da sua vida, ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu acho que esse é o retrato de muitos de nós, que às vezes nós só ouvimos o Evangelho. Os nossos olhos não tiveram experiência pessoal com esse Evangelho. Às vezes nós fomos criados no Evangelho. Às vezes a gente frequenta a igreja há muito tempo. A gente ouve a exposição do Evangelho muitas vezes. Aí a gente conhece só de ouvir falar. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. Paulo, por exemplo, ele já ouvia o Evangelho, tanto é que com pouco tempo ele começa a pregar o Evangelho. Por quê? Ele conhecia a Torá, ele conhecia todas as promessas, ele entendeu. Entendi. Isso que Isaías disse no capítulo 53, se cumpriu perto de mim, eu não vi. Isso que Isaías disse no capítulo 53, ele veio ao meu encontro e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então aquele que falou comigo foi aquele que Isaías disse que ele foi subindo como um renovo, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, nenhuma beleza havia que nos agradasse, é aquele que levou sobre si as minhas dores, a minha enfermidade. Agora eu estou tendo uma experiência pessoal com esse Evangelho, com esse Cristo. Então Paulo foi um homem que não só teve o seu intelecto cheio do Evangelho, ele teve uma experiência pessoal com o Evangelho. Talvez é isso que você e eu precisamos ter, uma experiência. Agora os meus olhos te veem. O que podemos ver nesses últimos versos desse capítulo 13? É o apóstolo incentivando a evangelização. Versículo 8, voltando ao texto de base, que eu estou assim, explorando mais o verso 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar o Evangelho. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos, a quinta, é o seguinte, será que a graça de pregar o Evangelho foi dada só a Paulo ou é dada à igreja também? É dada a nós. Mas eu acho que o hiato, a distância que existe entre nós e Paulo, é que muitos ainda não tiveram a experiência pessoal. E falar de algo que a gente só tem no intelecto é muito complicado. Às vezes a gente não tem força, ímpeto, poder para falar, mas falar de algo que a gente provou é falar de algo orgânico, é falar que algo que está no ser, algo que borbulha, é algo que está no coração, a boca fala o que está cheio o coração. Vejam a verdade revelada
foi comissionada a Paulo, também ela é comissionada a mim, a nós. É quando nós olhamos, por exemplo, um episódio maravilhoso do Gadareno, quando Jesus chega em Gadara, ele liberta um homem de muitos demônios. Aí o ex-endemoniado deseja acompanhar Jesus. Aí Jesus diz para ele assim, não, vai, volta para casa e conta para os seus. Como Deus teve misericórdia de ti. Jesus disse, vai e conta. Conta o quê? O Evangelho. Ele se encontra com o Evangelho. Aí ele teve uma experiência pessoal com o Evangelho. Ele se encontra com Jesus. E nesse encontro com Jesus, o que aconteceu com ele? Ele era um espinheiro. Ele era um endemoniado, ele era uma sarça, ele vivia nu, ele vivia se coçando com caco de telha ou lá qualquer outro material qualquer. Então ele andava se ferindo. As correntes não conseguiam segurar aquele homem. E aquele homem se encontra com o Evangelho. Ele tem uma experiência pessoal e ele é transformado, ele é liberto. Fica em sã consciência. Fica quando os moradores chegam e olham aquele homem que era endemoniado, consciente aos pés de Jesus, e ele querendo seguir Jesus. Jesus, não, vai, volta para casa e conta. Essa palavra é que o Senhor tem falado para a igreja. Vai, conta, ide e pregai o Evangelho. Preguemos o Evangelho. Mas o problema é a questão que a nossa mente foi informada de um evangelho não real, um evangelho temporal. E a gente, tanto é que a gente, quando ouve o testemunho, tem uma bênção para contar. Eu estava pobre, agora sou rico. Eu tinha um carro velho, agora tenho um carro importado. Ganhava um salário mínimo, agora eu ganho 30 salários mínimos. Esse é o testemunho que a gente ouve do Evangelho. Oh, é mesmo? Então vou para lá. Mas quando a gente olha para a pregação do Evangelho, é um endemoniado, com legiões de demônio, em sã consciência agora, pregando o Evangelho. É um Saulo que perseguia a igreja, um matador, prendia, matava, e agora eles um Paulo, um menor, um perseguido, né? Um perseguidor passando a ser perseguido, sendo apedrejado, em nudez, em fome, em perigo, em espada, mas ele diz, eu tenho tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Agora ele é um cipreste, agora ele é uma murta, transformado, útil, agora ele é um onésimo. O Evangelho nos faz de um prisioneiro, como Paulo fala para Filemão, ele vai ser útil, ele é um onésimo, ele é útil. O Evangelho nos torna útil para Deus, para a glória de Deus, nos torna útil para a sociedade, homens e mulheres que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho do reino de Deus. Então, o Evangelho é maravilhoso. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus. O Evangelho, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho nos foi dado não para monopolizarmos, mas para pregarmos. Parece que a gente está como uma igreja primitiva, só retendo o que Deus deu para nós. Agora, quando os homens encontram uma descoberta científica, por exemplo, como a vacina, o que eles fazem? Eles retêm o conhecimento ou eles divulgam e distribuem o conhecimento, né? Na distribuição, eles pegam o conhecimento e transformam em algo físico, né? Para distribuição das vacinas. Tipo assim, a paralisia infantil, poliomielite, né? Ela foi erradicada do Brasil devido a uma descoberta de uma vacina. Se os cientistas ficassem com essa maravilhosa descoberta só no laboratório, o que ia acontecer com a população no sentido de paralisia infantil? Nós iríamos continuar tendo muitas crianças com a deficiência, né?
Se eles ficassem, por exemplo, só discutindo dentro do laboratório, descobrimos o que a gente vai fazer, vamos entrar aqui, vamos fazer aquilo, vamos começar por aqui, vamos terminar por aqui. Não, você não está certo. Aqueles debates que a gente tem hoje, né, na televisão, na internet, vamos debater, né? A gente fica só debatendo entre nós, e o ímpio, olha, se não entende nada, e a gente só fica debatendo a questão do evangelho. Agora, se os cientistas guardassem só para si, vamos dizer assim, a cura, quer dizer, a descoberta, a gente vê aqui uma estatística, que antes de 1980, nós tínhamos 2.300 casos por ano de paralisia infantil. Hoje a gente tem isso por dia, né, da Covid-19, né? Mas a paralisia nesse período era de 2.300 crianças. Aí, após a campanha da vacina, o caso caiu para 43 casos anualmente. Glória a Deus por isso. Quer dizer, então, nós temos uma descoberta que eles tiraram do laboratório e colocaram a público, colocaram com acesso à humanidade. E nós, na qualidade de igreja, nós temos uma vacina poderosa contra o pecado. O pecado que arrebentou o homem, uma vacina produzida no laboratório do Pai, lá na eternidade, decretada pelo Senhor, lá na eternidade, que cura a alma, que transforma o espinheiro em cipreste. E a cura da alma, ela veio lá do céu. Ela que se chama Jesus Cristo, o evangelho dele, esse evangelho maravilhoso. Aí o que a igreja contemporânea fica fazendo? Eu falo contemporânea que tem uma história também de discussão, né? Nós ficamos discutindo, ficamos brigando entre denominações, brigando entre nós. Às vezes a gente vai para a televisão, vai para a internet para a gente debater entre nós pontos interpretativos da palavra de Deus, né? Outros estão preocupados com a vida financeira ou preocupados com a educação dos filhos. Outros estão gordinhos, que são espectadores, são pessoas que são consumidoras de boas mensagens. Eu encontrei um bom pregador, aí fica se alimentando de boas mensagens, gostam de ouvir as mensagens, gostam de ouvir o evangelho, mas não conseguem dividir o evangelho. Não tem alguma coisa errada, né? A gente come e não consegue passar. Então, a pergunta é, por que você não consegue passar? Será que fica só aqui, não desce para aqui? Será que você não teve experiência pessoal do poder de Deus transformador? Ou vamos usar uma outra analogia, será que nós estamos dentro da arca, como Noé, aguardando a redenção, a arca pousar no Monte Ararat e Jesus voltar e a gente está eternamente com o Pai Celestial? Mas Noé, ele entra na arca e dentro da arca ele não pôde pregar, né? Mas o apóstolo diz, Pedro, que Noé foi um pregador da justiça. Ele pregou a justiça de Deus antes de entrar na arca, né? Então a pergunta é, o que estamos fazendo com a riqueza de Cristo? Temos que pregar isso, que só Jesus Cristo salva. Essa é a pregação da igreja, que Jesus Cristo transforma. Obviamente, a igreja precisa ser discipulada. O discipulado faz parte do pacote redentivo, né? Nós somos salvos e somos discipulados, aprendemos coisas a respeito do evangelho. Mas o que nós precisamos fazer urgentemente é pregar o evangelho. Paulo passou a pregar o conteúdo valioso do evangelho. E a última pergunta é a seguinte: o que é necessário hoje, portanto, para uma recuperação do zelo evangelístico da igreja? Porque a gente precisa recuperar o zelo evangelístico da igreja. E a pergunta foi, o que é necessário para a recuperação desse zelo evangelístico? É a mesma convicção apostólica. E qual foi a convicção apostólica? Que o evangelho é a insondável riqueza de Cristo Jesus. Essa graça foi dada para nós e nós temos que dividir. Não só Paulo teve que dividir, nós precisamos dividir. Que tenhamos a convicção que o evangelho é a verdade de Deus, que liberta. Só Jesus Cristo liberta. O evangelho é
A riqueza de Cristo que salva, é a riqueza de Cristo para a humanidade. Então a igreja vai voltar a pregar esse evangelho como a igreja primitiva. O que aconteceu com a igreja primitiva foi uma grande perseguição. De repente, eu até agora, pelo menos, eu não consegui ver que essa pandemia que não produziu isso. Pode estar até produzindo, e eu não estou vendo uma ação de Deus, porque às vezes a gente não vê em loco uma ação de Deus, um presente a ação de Deus, a gente pode ver, mas lá na frente um pouquinho, né? A princípio da pandemia, eu pelo menos pensava que ia haver um avivamento. Durante, eu mudei o meu conceito, achei que ia ser complicado para a igreja. Agora eu estou em outro patamar, assim, outro estágio, e eu estou assim, não sei. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou orando. A igreja está orando para que haja um avivamento no nosso meio e que esse avivamento possa produzir uma pregação fervorosa, calorosa da pregação da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus possa dar para cada um de nós a experiência desse evangelho, para que nós possamos ver que esse evangelho é a insondável riqueza de Cristo Jesus Cristo, que ele é uma pérola de grande valor e que nós, na qualidade de igreja, precisamos dividir esse evangelho glorioso. Que Deus nos renove, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos bendizer a ti, Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Te rogamos a tua bênção sobre nós, pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, pelo poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Fala o nosso coração, Senhor. Ó Deus, enche as nossas vidas do Espírito Santo, fortalece as nossas vidas, abre os nossos corações, nos dê experiência com esse Evangelho, Senhor. Que nós possamos ter uma experiência pessoal, que possamos ser cheios do Espírito Santo, transformado como Saulo foi transformado, ó Deus, nesse homem usado, nesse vaso de barro usado pelo Espírito Santo, Paulo, o menor, agora sendo perseguido, não mais o perseguidor. Pai, que nós possamos proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Enche a igreja do Espírito Santo, fortalece a vida da sua igreja, fortalece os nossos corações, Senhor, pelo poder e a autoridade de Cristo. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos e que os santos do Senhor, os pregadores do Evangelho, digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça. Se Deus quiser, até domingo, estaremos louvando a Deus, reunidos na presença do Pai. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos o resto de semana, na presença do Senhor, abençoado pelo Senhor, em nome de Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.